tarde, Deus abençoe a todos. Hoje estou gravando esse vídeo mais cedo um pouco, está chovendo. Pode ser que nossa internet dê algum tipo de problema, impedindo a transmissão do vídeo, né? Mas, nessa oportunidade, nós queremos buscar abençoar a vida dos irmãos com mais um pouco, mais uma porção da Palavra de Deus e a experiência vivenciada pelo apóstolo Paulo num momento de muita aflição, de muita dificuldade, na qual ele passou quando estava em viagem, preso, indo para Roma, e aconteceram os fatos todos. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos é o texto no qual nós queremos tomar por base para a exposição da palavra e para também a bênção da nossa vida. A palavra de Deus é aquela que edifica plenamente o nosso ser. Então, nosso propósito nesta oportunidade é exatamente isso. Deus abençoe a todos. Objetivamente, nós queremos, o desejo do nosso coração é que todos sejam abençoados pela palavra de Deus. Saia, falta algum dom espiritual da palavra de Deus para os nossos corações, para o meu e para todos quantos tiverem a oportunidade de assistir a esse vídeo que agora nós lançamos com a palavra do Senhor nosso Deus. Atos, capítulo 27. Nós estaremos lendo versículos, alguns versículos desse capítulo 27. Vamos tomar por base todo o capítulo, toda a ideia do capítulo, mas basicamente quero ler só 3 versículos desse capítulo com os irmãos. Somente 3 versículos desse capítulo. 21, 22 e 23. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade é preciso que terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ida. Esse é o texto que, com base, como falei, nós vamos usar a ideia desse capítulo 27, as experiências aqui vivenciadas pelo apóstolo Paulo e que servem também para a nossa vida, para o nosso nível espiritual. Começar então, lembrando, que o apóstolo Paulo tem o seu registro da sua conversão nesse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Lembrando também que é um texto registrado pelo evangelista Lucas. Tem algumas confirmações históricas, e bíblicas que trazem para a nossa ideia. Então, Lucas escreve esse texto, que é um livro histórico do Novo Testamento, que conta a história da igreja, mais ou menos lá em 60, 64 d.C., e algumas pessoas, elas atestaram, já no século I, século II, podemos séculos I e II, que esse texto, de fato, é um texto de Lucas, é um texto lucano. Um deles é Irineu
viveu entre 130 e 202, nos seus escritos atesta que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. E o outro que nós temos aqui, mais dois, foi Clemente de Alexandria, também um dos pais da igreja. Escreveu e viveu de 153 até 217. E o terceiro aqui também é o Eusébio, 325 depois de Cristo. Esses personagens aqui significativos para a igreja, okay? Que na interpretação e na pesquisa afirmaram que Lucas foi, de fato, o autor desse livro histórico do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. Em grego, Praxis Apóstolo. Okay? Então, falei aqui agora há pouco, a conversão do apóstolo Paulo acontece e é registrado por Lucas no capítulo 9. Está aqui todo o fundamento, o que aconteceu com o apóstolo e a fala do Senhor quando manda Ananias até lá falar com Paulo na rua chamada Direita. Dizendo assim: esse é vaso para mim escolhido, é vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis, né? E aos gentios. Então, a pessoas importantes, a pessoas simples, chamamento do apóstolo Paulo. Nesse capítulo 27, vai apresentar para nós, okay, que Paulo foi preso, okay, foi levado diante de Festos, capítulo 26, finalzinho, e depois chegaram à decisão de que Paulo tinha que ir para a Itália ser julgado lá na Itália, estar perante César na Itália. 27, então, inicialmente, ele é conduzido até lá e começa então a sua viagem, podemos dizer assim, dificultosa, aquela viagem terrível do apóstolo Paulo. E eles chegam em Creta, automaticamente nós já na viagem, e ali o apóstolo Paulo olha para cima e olha para o tempo, dizendo assim: olha pessoal, é necessário que nós não prossigamos em nossa viagem, vamos ficar por aqui, porque o tempo não é bom. Então, é que ele cita aqui, onde nós lemos aqui, no versículo 21, ele fazendo lembrar a tripulação, o comandante daquele navio, okay, daquela embarcação, do que ele havia falado antes de partir para a viagem. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido, não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Então Paulo havia falado com eles, inicialmente, okay? Versículo 9, dá uma olhadinha aqui. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então ele vai orientando aqui no versículo 21, como nós lemos, é apresentado pelo apóstolo, nesse momento, que ele havia falado e o fato estava se dando. Havia muita turbulência, o navio batia de um lado para o outro, etc. E ele vai trabalhar essas ideias todas. Lembrando que o apóstolo Paulo está falando tudo isso sob a égide do Senhor na sua vida, a égide do Senhor Jesus, a égide da Trindade Divina, vamos dizer assim, a égide do Espírito Santo, a égide do Espírito Santo. Falando com aquelas pessoas e falando dos fatores que deveriam acontecer no meio daquela viagem. Então, os homens trabalhavam incansavelmente. Aqui no versículo 17, nós encontramos uma porção que diz assim: E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte,
arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, os aparelhos aqui são os originais, são os objetos, né? O timão, aquela coisa toda. Então, deixaram o navio navegando conforme o mar estava levando. Foi dessa maneira. Ok? E 18 vai dizer que o navio era açoitado severamente. Nós conhecemos essa situação toda. Eu não conheço na prática. O que eu conheço de mar é algumas viagens pequenas de Niterói até o Oceano do Rio de Janeiro, de barcos, nas embarcações. Uma dessas viagens estava ventando um pouco, chovendo e balançava muito. Isso não quer dizer nada daquilo que o Paulo estava passando em alto mar. Okay? E na Baía de Guanabara não é alto mar. Né? E sei dessa situação. Mas sei também de uma história vivenciada pelo meu filho. Meu filho é sargento fuzileiro naval. Daqui a pouco eu vou botar a história dele contada aqui, que já foi me permitido fazer isso. Eu vou trazer a história do acidente e do milagre que Deus fez na sua vida. Eu vou contar a história dele. Meu filho é Tiago, o nome dele. E ele foi para o Haiti em 2005, automaticamente foi de avião, etc., com a tropa, e ficou lá um período, depois retornou, tive umas férias, 3 meses mais ou menos, retornou, esteve com a gente aqui, voltou de novo de avião, Brasil, Estados Unidos e Haiti. Só que depois de 7 meses, mais ou menos 7 meses, de 6, 7 meses na viagem, no Haiti, estando no Haiti, o seu retorno foi de navio da Marinha. E ele me contava o seguinte: pai, que viagem horrível, 30 dias no mar, atravessando então o Caribe até chegar no Brasil, 30 dias e a água do mar lavava completamente o navio, né? Vinha por cima, passava aquela vaga de mar, passava por cima e vinha lavando tudo. Enfim, aquela dificuldade toda. Então, dessa história vivida com meu filho, que eu posso trazer também como figura para a compreensão nossa daquilo que o apóstolo Paulo passou, também a tripulação e os demais presos que ali estavam. Muita dificuldade, muito medo, muita preocupação, mas o apóstolo Paulo estava ciente de tudo, estava com toda a tranquilidade, porque o Senhor falou exatamente com ele. Paulo menciona aqui que um anjo de Deus foi ter com ele na madrugada, dá-nos a impressão que Paulo orava também na madrugada, e o Senhor falou com ele dessa maneira: Paulo, não se preocupe. Vou ler o texto para nós falarmos com base no texto. Vai dizer assim o texto: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Ok? Então, o apóstolo Paulo tinha todas as convicções, em meio àquela dificuldade toda, a convicção que ele tinha por fala do Senhor na sua vida. Podemos dizer assim: o Senhor enviou um atalaia, um anjo. Na minha perspectiva teológica, para mim, o próprio Senhor Jesus falou com ele. Não literalmente no corpo, né, de Jesus, mas que Jesus agora não tem corpo humano, tem corpo glorificado, mas o próprio Senhor falou com o apóstolo Paulo e ele entendeu que era um anjo do Senhor que veio até ele. Então fala com ele dizendo assim: olha, não temas, é necessário que você chegue até César. Essa sentença também me chama a atenção, porque era necessário para que o César pudesse ouvir da boca do apóstolo Paulo o testemunho do que o Senhor Jesus estava fazendo por meio da sua pregação da palavra do Senhor, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da verdade divina que era anunciada por ele nas suas viagens missionárias. Então diz assim, vimos aqui que Paulo afirma, estava convicto, estava tranquilo, sabia que Deus estava agindo a favor dele nesse momento de dificuldade, e ele segue então confortando, consolando e trazendo segurança para a tripulação, comandante, e as demais pessoas presas, né? As demais prisioneiras que estavam sendo conduzidas
até César. Segue o texto. Ele vai dizer assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Dizendo assim: olha, o Senhor falou ao meu coração, eu confio no Senhor, então é exatamente isso que vai acontecer. Para nós lembrarmos, né, que isso aqui não é uma sugestão humana do apóstolo Paulo. Deus, de fato, falou ao seu coração. E agora, convictamente, ele trata da matéria, trazendo as convicções e o consolo e a segurança para todos que estavam juntamente com ele naquele navio. Ele vai dizer assim e reafirma: eu confio que será assim. O Senhor Deus está exatamente fazendo isso no meu coração, na minha vida e na vida de todos vocês. E continua ele: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio que Deus que sucederá de modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Olha todas as convicções do Senhor na vida do apóstolo Paulo nesse momento aqui. Estava no meio do mar, em meio à tormenta. O navio, nesse momento, que já estava solto à deriva no mar, sendo conduzido pelo mar, e ele vai dizer, com toda a sua convicção, ele vai dizer assim: é necessário que vamos dar a uma ilha. E isso aqui tudo nos chama muita atenção. Por que diz isso? Porque o Senhor havia colocado no seu coração que o Senhor, por meio dele, faria algo de especial, de tremendo, de maravilhoso, ainda nessa ilha que o barco a embarcação deveria chegar, ou os destroços do barco conduzindo pessoas por sobre eles, madeiras, enfim, pedaços de navio, parte do navio sendo conduzido, o pessoal sendo conduzido de lá nessa ilha. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver um pouco disso aqui. Ele diz assim, com essa convicção. Após esse momento, começa a acontecer aqui o registro de Lucas, o registro histórico de Lucas, do naufrágio daquela embarcação, daquele navio. Então, o registro de Lucas diz assim: quando chegou a 14ª noite, isso é um dado histórico, 14 noites eles embarcados e passando por tormentas, etc., pelo menos umas 10 dessas 14, e Lucas faz o registro, dizendo: batido de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Então é a tal da ilha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e o texto vai sendo conduzido segundo o relato histórico de Lucas, dizendo assim: lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Impressionante, né? Aqueles homens estavam ali, conduzindo o apóstolo Paulo e os demais, homens de alguma maneira incrédulos, porque Paulo falava e eles não davam muita atenção, etc. Daqui a pouco esses homens incrédulos já estão orando. Isso aqui nos chama a atenção, um dado também significativo, histórico de Lucas para o momento teológico desse texto, para as compreensões teológicas desse texto. Aqueles homens já estavam orando ao Senhor nosso Deus. Segue o texto, e etc. Aí, lá no versículo 31, o apóstolo Paulo faz uma afirmação. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ou seja, permitam que eles estejam a bordo, permaneçam com eles a bordo. Não permitam que eles saiam para o mar. E tal. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo:
Hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Impressionante. Paulo está ali, é um prisioneiro naquela embarcação. Há então essa preocupação toda, a tormenta, toda a dificuldade que se passa, e está ali instruindo as pessoas com a palavra de Deus e também com as questões humanas. Nessa fala diz assim, olha, vocês estão praticamente 14 dias sem comer direito, se alimentem, porque vocês se alimentando agora, nesse momento, será importante para que as vidas sejam preservadas. Trocando isso aqui, né, assim, em palavras simples, vamos dizer assim, quem pode, por exemplo, ter forças, naturalmente falando, se não se alimentar? Quem pode? Eu fui militar do Exército Brasileiro e algumas vezes nós fizemos teste de sobrevivência na mata. A gente ia para os acampamentos e ficava no meio da mata, teste de sobrevivência, ok? E ficávamos de 3, 4 dias. Já ficamos lá 5 dias, segunda a sexta-feira. Então é muito complicado você não ter o que comer. Você fica praticamente perdendo as forças. Os seus músculos não respondem. E Paulo, nesse momento aqui, fechando o parêntese que abri, então Paulo, nesse momento, é importante se alimentar, para que vocês vão precisar nadar até a ilha, até a terra seca. E para nadar, precisam de forças. E os músculos precisam responder ao movimento do nado. É o que ele está dizendo aqui. Okay? Enfim, lembrando desse fato também, minha neta é da natação, nadadora do Flamengo, e ela tem uma dieta de alimentação para que possa suportar os treinamentos, né? 2.500, 3.000 metros nadando todos os dias, de segunda a sábado. Então, precisa de uma alimentação basilar para que consiga ter força e suportar todo o treinamento e não ficar doente. Então, Paulo vai dizer assim, se alimentem, comam. É necessário, porque daqui a pouco vocês vão nadar e precisam, isso em palavras minhas aqui, e precisam do corpo estar realmente alimentado para que as forças respondam à necessidade. Então, ele vai dizer dessa maneira, instruindo aquelas pessoas, toda a embarcação, aqueles homens, né, e com medo. E 35 vai dizer assim, tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Que impressionante! Paulo sozinho ali naquela embarcação evangélico, e agora ele faz um ato da ceia do Senhor, de partir o pão, dar graças como Jesus fez, e depois então começaram a comer o pão, como se estivesse realizando uma ceia do Senhor, e é exatamente isso que ele estava fazendo, lembrando do sofrimento de Jesus, do partir do pão, que é a representação do sofrimento de Jesus no seu corpo. Ele faz isso e deu graças ao Senhor na presença de todos, depois deu partir, começou a comer. 36, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Louvado seja o nome do Senhor. É o efeito da palavra de Deus no nosso coração. É o efeito da palavra de Deus no coração do apóstolo e de todos que estavam naquela embarcação. Ouviram plenamente a palavra de instrução do apóstolo e se alimentaram e se animaram. Animar é ter força, ter vigor, ter ânimo, ir para frente, não desistir, não jogar a toalha em meio à turbulência, em meio à dificuldade. É exatamente isso, jogar a toalha é uma expressão do boxe. O boxer está lá lutando e está perdendo, descendo a batida, o seu treinador joga a toalha no meio do ringue, então quer dizer, acabou a luta, o meu atleta não aguenta mais, etc. Então eles não jogaram a toalha, eles não desistiram, muito pelo contrário, se animaram. Eles se animaram. Isso nos chama a atenção. E ele diz assim, Paulo deu essa informação para Lucas e Lucas faz o registro. Todos cobraram ânimo e se puseram em pé a comer,
estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Paulo e mais 275 pessoas. Eram todos. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela da proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. Aí vem um detalhe aqui muito interessante. Eles se dirigiram até lá e o versículo 41 vai dizer assim: dando, porém, lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O navio começou a se quebrar todo. Ok? O navio começou a se quebrar todo, etc. Lugar onde duas correntes se encontravam, hoje ele é chamado de Canal de São Paulo. Esse lugar aqui, não aconteceu esse fato. Hoje ele é Canal de São Paulo. Ok? Essa informação para nós, esse lugar está intacto, existe e recebeu um novo nome de Canal de São Paulo. Ok? Então, acontece o fato, o navio começa a se quebrar todo, a embarcação, a proa encalhada, a popa começou então a quebrar tudo, a parte de trás começou a quebrar tudo, aquela coisa toda, ok? E os soldados então tomam uma postura, uma posição, com medo do governo de Roma, com medo dos decretos lá da Itália, de César, com medo disso aqui, eles tomaram uma posição, que muito nos chama a atenção. Qual foi a posição que eles tomaram? O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Olha a posição dos soldados. Matar os presos. O apóstolo Paulo também era um dos presos. Nos chama a atenção. E como Deus move o coração de alguém para impedir que aquilo fosse realizado. Como o Senhor move o coração? Não, é o Senhor quem faz nos corações. Eu deixo quem opera em nossos corações, no coração daqueles homens dentro daquela embarcação, dos soldados, e etc. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Os soldados, o centurião ou o capitão de 100, o centurião é aquele que comandava 100 soldados. Ok? Ele era o comandante ali naquele momento dos soldados. E tomou a posição dizendo, não, eu quero salvar, quero evitar que Paulo morra. Então, eu disse, não é possível isso. Eu ordeno como comandante aqui que isso não aconteça. E quem sabe nadar, se lance ao mar e começa a nadar até a praia. E assim aconteceu. O fato, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, foi assim que todos se salvaram em terra. Então subiram nos destroços, no parque de madeira, etc. Aqueles objetos estavam no navio e conseguiram chegar até a terra. Cumprindo, a gente não pode esquecer disso aqui, cumprindo automaticamente a palavra do Senhor dita ao apóstolo Paulo, nenhuma vida se perderá. E mais ainda, o apóstolo Paulo disse, nem um fio de cabelo haverá de se perder, só a embarcação. Fio de cabelo dos homens, claro. Então Paulo vai dizer dessa maneira, cumprindo aqui o que o Senhor falou para o apóstolo Paulo por meio de seu anjo. Para mim, nesse momento aqui, o próprio Jesus estava falando com o apóstolo Paulo. Aquilo que o Senhor prometeu está sendo cumprido e foi cumprido. Impressionante, irmãos, que esse capítulo, ele termina apontando para o capítulo 28, onde o lugar onde for parar é a ilha de Malta. Você vai observar aqui na ilha de Malta como Deus operou na vida
dos moradores da ilha de Malta por meio do apóstolo Paulo. Então, os caminhos do Senhor são perfeitos, são verdadeiros e nos conduzem à verdade daquilo que Ele quer que seja realizado na nossa vida. Ok? Deus operou tremendamente lá em Malta. Deus é maravilhoso. Então, voltando aqui a esse capítulo 27, vamos trazer a experiência para nós. Ok? Para que nós lembramos que nesse momento de aflição, de preocupação, de doença, de morte, onde esse vírus terrível cresce no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, de uma forma impressionante. Aqui em Magé também os casos acontecendo e pessoas morrendo aqui em Magé. Então, nesse momento aqui, me parece que nós estamos no navio, e o navio está sendo batido, né, de um lado para o outro pelo mar, e etc. Tal. Parece que nós estamos assim, para que as nossas convicções estejam no Senhor, nesse momento aqui. Tá ok? Da nossa convicção de crermos no Senhor. Parece que nós nunca, na história do cristianismo brasileiro, ou mundial, nós nunca tínhamos percebido tanto clamor, tanta informação de pessoas orando, buscando ao Senhor, etc. Tal, no Brasil e fora do Brasil, e pessoas fora do Brasil pedindo que o Brasil orasse, e o Brasil orando e pedindo também que outros orassem, essa coisa toda, por essa tal de Covid-19, que para mim também é uma permissão de Deus para sacudir a igreja, para fazer com que a igreja se erga, se levante e glorifique o Senhor, ok? Para que a igreja se desperte como igreja do Senhor, de fato, nessa oportunidade, ok? Então, em meio a tudo, essa dificuldade toda, é crer unicamente na ação poderosa de Deus em nossa vida. Já falei muitas vezes para irmãos, etc. No púlpito da igreja, nós fizemos a ceia domingo passado, conseguimos fazer, com um grupo de pessoas, mais ou menos 30 pessoas na igreja, e disse assim, olha só, esse momento todo, né, esse momento, muitas pessoas das igrejas evangélicas no Brasil e fora do Brasil, muitas não voltarão mais, após esse afastamento todo, para o convívio da igreja. Muitas não voltarão. Então a impressão que temos é aquela figura da peneira, né? O Senhor começa a fazer isso aqui, começa a peneirar, e etc. Tal. Ok? E parece que é isso. É um despertamento. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ore, busque. E uma pessoa me chamou e disse, o senhor não acredita no monte, mas eu tenho ido para o monte orar. A questão não é acreditar. A questão é que eu acredito em Deus, que opera no meu coração em qualquer lugar. No monte, na minha casa, onde quer que eu esteja, Deus opera na minha vida. Então eu creio, sim, quiser ir para o monte, vá orar no monte. Qual é o problema disso? Okay? Eu só não apregou isso, não faço essa defesa. Mas se alguém quiser orar no monte, ótimo. Se na sua casa está difícil, não tem um quarto, um sossego para você orar, etc. Ou no templo, você não tem esse sossego para orar, você quer ir para o monte orar, passar a noite. Enfim, faça isso. Esse sacrifício não é para o Senhor, esse sacrifício é para você mesmo. Porque o Senhor não precisa de sacrifício nenhum, a verdade é essa. O Senhor não precisa de sacrifício nenhum nosso. Ele só quer obediência, sinceridade, pregação da palavra, santificação de vida. É isso que o Senhor quer de nós. Mas se for o caso, não há problema nenhum na minha forma de vida. E apesar de não fazer a defesa. Então é isso. Ok? Então o que a gente deve fazer? Confiar plenamente. A palavra do apóstolo Paulo, o Senhor falou comigo por meio do anjo. Fique tranquilo, ninguém haverá de morrer. Tá ok? Outro detalhe, quando Paulo começa a falar, a palavra do apóstolo Paulo começa a envolver os corações naquele momento aqui, e agora aqueles homens incrédulos, vamos chamar assim, soldados e outros ali, prisioneiros, começavam já a orar. Eles já estavam orando, pedindo ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia, cuidado, zelo deles naquele momento, naquela dificuldade toda. E o apóstolo Paulo continua, né, na sua segurança. Outro ponto que nós devemos abordar aqui, no qual o Senhor quer de fato operar e falar aos corações das convicções, é esse ponto aqui no momento que o apóstolo Paulo está vendo que eles estavam frágeis, com fome e etc e tal, e ele lá no navio apanha o pão
E apanhando o pão, o que ele faz? Dá graças ao Senhor de ora, obrigado, Senhor, pelo pão que é repartido nesse momento aqui, etc. Tal. Entender dessa maneira. E ele faz isso e reparte o pão e come e dá para as pessoas. E as pessoas começam a comer, motivadas por aquele momento de oração e consagração. Elas começam a fazer, nesse momento aqui, e se animam. Okay? Eles comeram pão feito por trigo, etc. Então, o que a gente vê é que, na verdade, quem animou aqueles homens foi o Senhor, pelo toque do Senhor naquelas vidas. O Senhor animou aqueles homens. E atentaram para que o Senhor pudesse ser abençoador deles também. Notem, a graça do Senhor também foi naquele momento com os incrédulos. Impressionante. As bênçãos da graça do Senhor foram com aqueles homens incrédulos pelas instruções do apóstolo Paulo. Essa experiência. Se alimentaram do pão partido pelo apóstolo Paulo e se animaram. Por último, nós vamos orar aqui, como Deus usa